Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada Sua Mãe Maria Santíssima. Então, seja bem-vindo a mais um livro, que é o livro da sabedoria. Com o livro da sabedoria, nós podemos dizer que estamos já praticamente na reta final do Antigo Testamento. E como tal, este livro poderíamos nós quase classificá-lo como um bom predecessor do Novo Testamento. Este livro está escrito em grego e pertence aos chamados deuterocanónicos. Isto porquê? Porque apenas se encontra na Bíblia grega. Portanto, nós não o vamos encontrar no cânon judaico e também não o vamos encontrar no cânon das igrejas protestantes. O autor deste livro é desconhecido, será um autor anónimo. No entanto, podemos situá-lo entre os anos 150 a 50 antes de Cristo. Há uma coisa que nós sabemos, é que o autor conhece a realidade onde está inserido. O autor conhece a história do seu povo e a fé num Deus que sempre está presente. Portanto, a dimensão da fé. Do ponto de vista social, o autor também conhece muito bem onde o seu povo está inserido, porque socialmente o autor encontra uma forte atração pelas principais filosofias helenistas e as diversas religiões exercem uma grande força na vida dos seus irmãos. Portanto, conhecendo esta dimensão da fé, conhecendo esta dimensão social, o autor pretende então fazer o quê? Criar um diálogo. Um diálogo entre fé e cultura grega. Neste diálogo entre fé e cultura, o autor pretende sublinhar que a sabedoria que brota da fé e que conduz à vida dos israelitas é superior à que inspira o modo de viver dos habitantes de Alexandria. Portanto, a fé superior então às tais correntes filosóficas do seu povo. Trata-se, no fundo, de uma proposta de vida assente em três grandes pilares, que é a sabedoria e o destino do homem, o elogio da sabedoria e a sabedoria na história de Israel. O livro sempre faz uma oposição entre ímpios e justos. Mas quem são os ímpios e quem são os justos? Os ímpios são aqueles que procuram uma vida fácil. Depois, mais à frente, nós vamos entender o que significa uma vida fácil. Os justos são os judeus crentes. Não esqueçamos aquilo que eu disse antes. Sempre num diálogo fé e cultura. Portanto, os ímpios, uma vida fácil, e os justos são os crentes, os judeus que acreditam, os judeus crentes. Na luta entre ímpios e crentes, o autor resolve o problema da felicidade. Como? Porque a felicidade dos justos e a infelicidade dos ímpios pela retribuição ultraterrena para os justos. Portanto, não apenas uma visão do que se vive hoje, mas sim numa retribuição ultraterrena para os justos. Portanto, os justos a felicidade e os ímpios a infelicidade. Tudo isto parece assim um bocado muito teórico, mas quando entrarmos dentro do livro, nós vamos perceber tudo isto de uma forma muito mais concreta. Então, os 5 primeiros capítulos do livro da sabedoria tratam do destino do homem. Hoje vamos apenas tratar os primeiros 3 capítulos e depois
no próximo encontro, veremos então os dois que nos faltam. O capítulo 1 é uma exortação a praticar a justiça. Os primeiros 3 versículos são então, podíamos nós dizer, um apelo. Um apelo a quê? Um apelo a amar a justiça. O apelo a buscar o Senhor. Portanto, amar a justiça e buscar o Senhor. Tudo isto porquê? Porque Ele, o Senhor, deixa-se encontrar. Portanto, buscamos e Deus, o Senhor, deixa-se encontrar. Mais ainda, este mesmo Senhor revela-se àqueles que não perderam a fé. Em oposição a toda esta situação, nós encontramos nos versículos seguintes, onde os pensamentos perversos afastam de Deus. Portanto, se antes falávamos de um amar a justiça, de um procurar o Senhor, agora uma linha oposta, que é os pensamentos perversos afastam de Deus. E a segunda, que é a sabedoria não entra na alma maligna nem no homem em pecado. A partir do versículo 5, fala-se da ação do Espírito Santo. Um Espírito Santo que educa. Um Espírito Santo que afasta-se da iniquidade. E afasta-se da iniquidade porquê? Diz o versículo 7. O Espírito do Senhor enche o universo. E Ele, que tudo abrange, tem conhecimento de quanto se diz. A morte não vem de Deus. É o homem que, com as suas atitudes, com as suas opções de vida, que leva ao pecado, é que vai morrendo. Deus não é o autor da morte, mas é o homem que vai morrendo em si mesmo quando se afasta de Deus. Nós podemos ver isto no versículo 13 e também depois no versículo 14. O versículo 13 diz o seguinte: Deus não é o autor da morte, nem se compraz com a destruição dos vivos, pois Ele tudo criou para a existência, e todas as criaturas têm em si a salvação. Eu começo pelos versículos 13 e 14. Porquê? Porque logo no início, no versículo 12, vai-nos dizer uma coisa que diz o seguinte: Não procureis a morte como uma vida desregrada, nem suscitais a vossa perdição com as obras das vossas mãos. Sempre uma opção de vida, e não estarmos a atribuir a Deus o sentido da morte. Bem pelo contrário, atribuir e sim a Deus o sentido da vida. No segundo capítulo, começa com este princípio da linha de pensamento que vamos encontrar logo no versículo 1. Vamos chamar a segunda parte, quando diz: Breve e triste é a nossa vida. Não há remédio algum quando chega a morte. Na verdade, perante esta visão, então como viver? Esta visão é o quê? Portanto, eu tenho a minha vida, mas quando chega a morte, tudo acaba. Então, o que é que eu tenho de fazer ou como é que eu tenho que viver durante este período em que eu tenho vida? E há aqui então a tal visão da forma de viver, que é o seguinte. Então, perante esta situação, só uma coisa a fazer, que é o quê? Gozar dos bens presentes. Com a bebida, orgias, os prazeres da vida, mais ainda. Se esta vida é tão curta e se com a morte tudo acaba,
Então eu posso oprimir o justo, posso com a minha força exercer o poder e até inclusive armar algumas ciladas aos justos. E este capítulo vamos concluí-lo com os versículos 22, 21 e 22, que diz: Estes são os seus pensamentos, mas enganam-se, porque os cega a sua malícia. Ignoram os desígnios secretos de Deus. Não esperam a recompensa da piedade. Linhas de pensamento. Entramos então no capítulo 3. E o capítulo 3, se antes, no 2, víamos então a atitude perante a morte, o gozar a vida e fazer o que me apetece, o capítulo 3 fala do prémio para os justos e o castigo para os ímpios. Duas visões diferentes da realidade humana. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Aos olhos dos justos, Deus dará grandes bens, os justos resplandecerão, habitarão com Deus. Estas duas visões é que marcam todo o sentido do viver. Curiosamente, no livro das Ezequias, é exatamente este o texto que aparece como uma das leituras. Aos olhos do ser humano, parece que tudo acabou. Aos olhos de Deus, parece que tudo está a começar. E tudo isto se pode, então, concluir com os versículos de 10 a 12, e que dizem o seguinte: Os ímpios, pelo contrário, serão castigados segundo os seus pensamentos, porque desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. Desgraçados aqueles que desprezam a sabedoria e a sua disciplina. Vá é a sua esperança, sem proveito os seus esforços. As suas mulheres são insensatas e os filhos depravados, maldita a sua descendência. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.